Sá, nesse primeiro semestre eu ia falar com você, né? As commodities se destacaram aí com o chamado super ciclo, né? Elas puxaram as altas aí da B3. E eu queria entender um pouquinho aí, na tua opinião, quais fatores você acha que sustentam essas altas? Se você acha que esses preços eles devem se manter aí no segundo semestre? Então, na verdade, boa parte dessa alta foi em função da pandemia, né? Você teve uma mudança, né? Digamos assim, uma desestruturação, você teve uma ruptura das cadeias produtivas e realmente na medida em que você começou a retomar, né, uma certa atividade, a demanda foi pressionando, né, o preço de todas as commodities, né? E a gente está vivendo ainda isso, né? E de fato, quando a gente olha para preço de petróleo, os agrícolas e metais, a gente ainda está sobre esse movimento. O que aconteceu assim essa semana, né? A gente começou a semana com bastante volatilidade, né? Na segunda-feira o petróleo chegou a cair um pouco mais de 7%. E de fato assim teve um pouco uma confusão no mercado porque ele caiu logo após uma decisão da OPEC de aumentar a produção, né? Eu nem digo aumentar a produção, de certa forma ela retirou um pedaço dos cortes que tinham sido feitos anteriormente. Estamos te ouvindo. Não caiu, tá, não. ok. Estamos Pensei aqui. Que tinha caído. Né? Não caiu. Tá, Estamos okay. aqui. Estamos te ouvindo. Pode falar. Você está falando da produção da OPEP aí aumentar. Isso, pode falar. Isso. E aí teve uma decisão que, na verdade, deveria ter sido tomada na reunião oficial, né? E ela terminou sem nenhuma resolução, porque houve uma divergência entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, né? Justamente os Emirados Árabes queriam subir, né? Aumentar um pouco mais a produção, a Arábia Saudita era contra, terminou a reunião sem uma definição. O mercado, naquela época, ele já esperava uma volta da produção, né? O mercado está bem apertado de petróleo, então faria sentido esse retorno. E aí começou a se falar em 1 milhão, né? Depois começou a se falar de 500 mil, e o número que realmente estava ventilando foi esse que acabou sendo decidido no final de semana, que é de 400 por dia. Um aumento que, digamos assim, é importante, mas ele não é um aumento altista, né? De fato, não é. Mas o que realmente mexeu com o mercado, uma preocupação muito grande, é com relação à demanda, né? Na segunda-feira, né, depois do final de semana, com notícias de aumento do número de casos em função da variante Delta, teve um membro do governo inglês que reportou uma estatística de forma errada, né? Ele colocou, ele fez uma confusão entre internações e mortes de vacinados e não vacinados. E isso causou um mal-estar no mercado, né? Na verdade, o que de fato aconteceu é que começou a se questionar a eficácia da vacina. E aí isso jogou o mercado naquele medo, naquele trauma do que a gente viveu aí nos últimos um ano e meio, que é de fechamentos, lockdown, né? Hoje o mercado está recuperando, né? Porque realmente esse aumento de casos ele já estava ele já era um pouco esperado em relação à reabertura gradual, né? Na medida em que você tem grupos que estão sendo vacinados, outros não, mas você começa a abrir a economia e você começa a ter um pouco mais de mobilidade, você começa a ter também um aumento de casos. Mas a expectativa é que esse aumento de casos eles não vão resultar em aumentos de mortes e internação. Então, a grande questão da demanda, né, tem a ver com essa volta de mobilidade, né, quer dizer, na medida em que as restrições elas não vão retroagir, né, você vai começar, na verdade, a diminuir cada vez mais as restrições e é uma volta à normalidade. Então, hoje o mercado de petróleo, ele não é só uma questão de crescimento, né, que sempre é um grande driver, né, de demanda para o petróleo, é uma questão de mobilidade, né? Então essa mobilidade foi colocada em xeque agora no início da semana e fez esse movimento. Então hoje você já está tendo uma recuperação, né? E quando se falou também dessa redução dessa possível redução de oferta que acabou vindo agora no final de semana, o mercado estava ali na faixa de $70, nada demais, né? Existe
olhando aí já num aspecto mais amplo, a questão da produção de petróleo, você teve anos de pouco investimento, e isso, na verdade, foi até, de certa forma, agravado durante a pandemia, né? Tem também questões ambientais também que travam investimentos em exploração e produção de petróleo, que colocam realmente a oferta uma certa restrição. Você tem pouca capacidade ociosa hoje para a gente pensar que o petróleo vai ter um aumento de produção, mesmo uma volta à normalidade, né?